Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 18. Diz assim o texto bíblico: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos à arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis, porque a sua mão não se tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num carro ao seu lado as figuras de ouro que haveis de entregar como ofertas pela culpa, e deixai-as ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo a seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro, e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Estavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus, e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, por Ecrón, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até às aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até ao dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Samita. Tá? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por este momento. E louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. E te rogamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Sejamos capazes, meu Pai,
de compreender a tua vontade, Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, lá na década de 40, estava havendo um conflito francês por causa da Indochina. E no meio desse conflito com a Indochina, outras regiões começaram também a entrar nesse conflito, especialmente alguns grupos de Laos, Camboja e principalmente o Vietnã, os dois Vietnãs do norte e do sul. Esse conflito era um conflito também ideológico, porque era um conflito contra comunistas na Indochina e principalmente o pessoal do Vietnã. Por conta disso, os Estados Unidos entrou na guerra também. A guerra durou cerca de 9 anos, de 46 até 54. Morreram pelo menos aí uns 400 mil homens, entre soldados e civis, nessa guerra. Mas por que essa guerra é tão importante? Se é uma guerra periférica, foi uma guerra entre franceses e americanos contra vietnamitas, Camboja, Laos. Foi importante porque lá, quando o Concílio de Genebra se reuniu para costurar uma paz, quem ganhou a guerra foi justamente quem tinha menos força. Os Estados Unidos entrou com todo o seu poderio bélico, e até hoje é a maior frustração americana, é a guerra do Vietnã. Porque eles entraram com a força bélica capaz de destruir qualquer país imenso. Mas eles não contavam com algumas habilidades que os vietnamitas tinham. Eles eram basicamente camponeses, não eram soldados treinados, mas eles tinham uma coisa diferenciada, eles conheciam o terreno como ninguém. Os americanos entraram e acharam que com o poder bélico iriam conseguir vencer, mas quando chegaram lá dentro, descobriram que o terreno era pantanoso, era de difícil acesso, tinha doenças que eles não estavam esperando, e além disso, os vietnamitas se tornaram especialistas em cavar túneis, e de repente, do nada, eles atacavam. Os soldados ficavam o tempo todo, 24 horas por dia, sob tensão, e no final das contas, foi uma guerra que os Estados Unidos entrou, mas não conseguiu vencer. Na verdade, ele só descobriu, na última hora, que a guerra era uma batata quente, e eles não tinham como voltar atrás, e morreu muito americano. Até hoje, isso é um trauma na história americana, porque eles entraram numa guerra e não sabiam mais como sair dela. Esse foi o grande problema para eles. Às vezes, as coisas acontecem assim. As pessoas entram numa situação que é uma verdadeira batata quente, e no meio dessa situação toda, fica difícil até para sair. Foi nessa situação que os filisteus se meteram. Eles estavam em guerra contra Israel. A guerra era bem localizada, mas Israel inventou de colocar na guerra o Senhor. E como Deus já tinha prometido que iria matar os filhos de Eli, foi um grande desastre, uma derrota imensa para Israel. Nesse dia, morre os 2 filhos de Eli na batalha, morre o próprio Eli quando soube da notícia, o sacerdote morreu, mas para desespero de todos, a glória do Senhor foi tirada de Israel. A Arca da Aliança foi levada cativa. E nós vimos a semana passada como os filisteus comemoraram, porque eles venceram não só Israel nessa batalha. Na cabeça deles, eles tinham vencido o Senhor. Mas o Senhor, Ele é aquele que não pode ser capturado, que não pode ser vencido. E eles colocam a Arca da Aliança na frente de Dagon, e no primeiro dia pela manhã, quando eles acordam e chegam lá, Dagon está com a cara no chão, porque a arca estava numa posição de humilhação diante da estátua de Dagon. Mas quando eles acordam de manhã, a coisa tinha se invertido. Dagon estava de bruços, com a cara no chão, na frente da arca. Eles levantam Dagon, vejam que vergonha, um Deus que não consegue nem se levantar sozinho. Colocam Dagon lá na sua posição de honra de novo. Mas no dia seguinte, Dagon não tinha sido só humilhado, Dagon tinha sido completamente derrotado. A sua cabeça e as suas mãos estavam no limiar da porta e o corpo estendido na mesma posição de antes. Dagon foi derrotado. A partir daí o texto começa a nos falar sobre uma praga que o Senhor lançou na região, na cidade. E o texto nos diz que surgiram tumores, mas no capítulo número 6 nós vimos já que havia também ratos. Há quem digam que eram 2 pragas distintas. Por exemplo, o texto vai falar aqui sobre ratos que destruíram o território. Então, eles dizem que houve
um problema com uma doença, com tumores. Algumas versões vieram me perguntar no domingo passado, pastor, na minha versão tem hemorroidas, alguma coisa assim. Há uma possibilidade que seja isso também, mas no certo eram tumores e ratos, como se fossem duas pragas diferentes. Mas o texto diz, os sacerdotes disseram que era uma e a outra eram a mesma coisa. Então, provavelmente, os tumores surgiram por causa dos ratos. E eles ficaram numa situação difícil, porque eles pensaram assim, não pode ser Deus, acontece, vamos mandar para outra cidade. E quando chega na outra cidade, de novo a praga está lá na outra cidade. Aí eles disseram, então vamos mandar para outra. Só que quando chegou na outra, não, peraí, vai matar todo mundo? Porque para onde a arca vai, a destruição vai junto. E o desespero agora é como resolver essa situação, porque nós estamos com a batata quente na mão. A ideia era, vamos comemorar porque o Deus de Israel perdeu para nós. Mas o Deus de Israel, de repente, se revoltou no meio dos filisteus, e a desgraça estava colocada lá, e eles agora estavam numa situação muito difícil mesmo. Então o texto, queridos, no capítulo número 6, vem e nos mostra que a presença de Deus, ela é uma bênção para o povo de Deus, mas ela é uma maldição sem fim para aqueles que são os inimigos de Deus. A presença dele é uma maldição. E de repente agora eles descobrem que eles se meteram numa situação difícil, porque o nosso Deus, ele é perigoso. É perigoso. Daí então o texto vai nos mostrar, primeiramente, a reação dos próprios filisteus, versículos de 1 a 9. Depois, a própria providência divina, a ação divina de um Deus que não precisa ser salvo por ninguém, versículos de 10 a 12. E depois, como o Deus de Israel sai sempre vitorioso, independente de qual situação ele se encontre. Vejam comigo aí, versículo de número 1 do capítulo. O texto inicia dizendo que aquilo que aconteceu no capítulo 5 não foi um dia ou dois, porque parece que de repente eles tem 2 dias seguidos, não é? Primeiro dia, Dagon com a cara no chão. Segundo dia, Dagon sem cabeça. Aí a gente pensa, não foi questão de dias, no máximo semanas, mas não. O versículo de número 1 do capítulo 6 começa dizendo logo de cara, foram 7 meses. 7 meses que a arca ficou lá. Mas vejam só que interessante, porque o capítulo 5 o tempo todo ficava dizendo, a arca foi tomada. O capítulo 4, por 5 vezes o texto fica dizendo, a arca foi tomada, ela foi sequestrada. O capítulo 5 começa dizendo, a arca foi tomada, ela foi sequestrada. O capítulo 6 não começa dizendo que a arca que foi tomada. O capítulo 6 começa dizendo, por 7 meses a arca esteve. A situação se inverteu completamente, porque os filisteus tinham prendido a arca em 2 capítulos, agora eles estavam presos com a arca. É diferente, a arca que estava lá, eles não estavam mantendo a arca, eles queriam se livrar da arca, mas eles tinham a batata quente na mão, porque a arca esteve com eles 7 meses. Foram 7 meses terríveis. Porque foram 7 meses de dúvida e de sofrimento. A dúvida, ela vai ser expressa o tempo inteiro aqui, que é, será que é realmente a arca? Era difícil para eles aceitarem que toda aquela desgraça que estava acontecendo era fruto do Deus de Israel. Para eles era difícil aceitar isso, porque a fé deles estava baseada em Dagon, e não necessariamente no Deus de Israel. Mas os sintomas, os sinais que eles viam eram claros demais, então eles ficaram confusos. 7 meses, e eles não conseguem decidir o que fazer. Porque eles não podem simplesmente chegar lá em Israel e dizer, olha aqui, então eu devolver. Eles não podem fazer isso, porque é um sinal muito claro de derrota. E é isso logo de cara que o texto nos mostra. Deus, o povo acha que Deus está sendo aprisionado. Na verdade, a única coisa que eles encontram é uma derrota vergonhosa. Versículo número 2.
Eles então convocam sacerdotes e adivinhadores, aqueles que são especialistas com o divino, com o sobrenatural. Convocam esses homens e a pergunta é bem interessante. Eles: o que é que nós vamos fazer com a arca do Senhor? Como é que nós podemos devolver a arca ao seu lugar? Isso aqui, meus irmãos, era uma declaração de que eles tinham sido derrotados. Eles perderam. Eles trouxeram a arca da aliança como uma cativa, mas a arca da aliança fez que eles se tornassem cativos. Eram eles que estavam presos à arca agora, porque eles não podiam simplesmente devolver a arca, porque era um sinal de que eles tinham perdido. Mas agora eles chegam e o orgulho deles foi quebrado numa proporção que eles não têm mais o que fazer. A gente precisa de um jeito de devolver esse negócio. Ele precisa voltar para o lugar dele. Nós não aguentamos mais. O pavor, o terror da morte já tinha subido a uma proporção que eles não suportavam mais. O capítulo de número 5 disse isso, que a cidade inteira clamava, porque ninguém queria mais. E o que nós vemos no capítulo 6 é que a praga tinha se espalhado, não para uma cidade só onde a arca estava, mas já tinha se espalhado por toda a região. O texto termina nos dizendo que não só as 5 cidades tinham sido abaladas, é tanto que o texto, versículo número 17 e 18, termina com uma lista. Olha aí, as cidades de Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom, as 5 grandes cidades tinham sido afetadas, mas não foram só as 5 cidades que foram afetadas. Versículo 18 diz que foram afetadas as cidades fortes, ou seja, as 5 grandes cidades, mas as aldeias campestres. Então a arca da aliança trouxe maldição não só para as grandes cidades por onde ela passou. Agora a praga tinha se espalhado por toda a região, inclusive pelas aldeias menores, pelas vilas, pelos campos, tinha se espalhado por tudo quanto era canto. Então toda a região dos filisteus tinha sido abalada. Eles estavam numa situação difícil, eles precisavam devolver esse negócio. Por isso, a declaração de que eles foram derrotados. Eles perderam. Não conseguiram conter o Deus de Israel. Daí então, os sacerdotes têm uma saída que é não tão humilhante assim. É mais ou menos humilhante só. Eu quero que vocês notem uma coisa interessante. A leitura que eles fizeram dos eventos. Versículo número 3, ele diz assim: vamos enviar... A boca, rapaz. Eu tenho que desativar esse negócio antes que ele comece a me aperrear mais ainda. Vejam, versículo 3. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus, não a envie vazia. Ele chega agora e diz: não dá para chegar lá e dizer aqui, olha, toma seu treco de volta. Não dá para chegar a dizer isso. Não dá para chegar simplesmente e devolver assim. Ele diz: tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Por isso precisa de alguma coisa a mais. Ele diz: nós precisamos de uma oferta. Olha só que coisa. Quando vocês enviarem a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis ao seu Deus. Notou que eles não estão devolvendo a arca para Israel. Estão devolvendo a arca para Deus de Israel. Eles entenderam que o Deus de Israel não está preso na arca agora. Eles descobriram que o Deus de Israel mata fora da arca. Porque Deus de Israel está matando a região inteira. Eles vão devolver ao Deus de Israel, que ficou em Israel. Devolver a ele. Mas quando você for fazer isso, devolvam como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis que a sua mão não se tira de vós. Olha só o que eles estão dizendo. Ele está dizendo: nós temos que enviar uma oferta pela culpa. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Temos uma bobagem e ofendemos o Deus de Israel. E nós precisamos pedir desculpa para ele. Nós precisamos pedir perdão para ele.
Vejam, meus irmãos, que eles simplesmente agora estão temendo a Deus. E eles temem a Deus numa proporção maior do que os israelitas, porque os israelitas tentaram manipular a Deus, enviando a arca para a guerra. Eles chegam agora e dizem: vamos devolver a arca, porque nós somos culpados de ter afrontado o Deus de Israel. Nós somos culpados. Nós precisamos que Ele nos desculpe, para que Ele tire de sobre nós a sua mão. O texto disse lá atrás que era a mão do Senhor. As mãos de Dagom foram cortadas, mas a mão do Senhor feria. E Ele diz: nós precisamos que Ele tire a sua mão de nós. Mas eles não sabem como pedir desculpa a Deus. Eles não sabem como pedir perdão. Então eles pedem perdão do jeito deles. O texto diz assim: quando vocês forem devolver, qual vai ser a oferta pela culpa que nós vamos mandar? Eles então dizem assim: faça o seguinte, segundo o número dos filhos, dos príncipes dos filisteus, façam 5 tumores de ouro. 5 tumores de ouro. E 5 ratos de ouro. Um rato para cada príncipe. Cada cidade dos filisteus era uma cidade-estado, onde tinha um governo próprio e tinha os príncipes de lá. Então, façam 2 sinais, um tumor e um rato para cada cidade. O motivo, ele diz, porque a praga é uma só, a praga é a mesma, sobre todos. É o rato junto com os tumores, é uma coisa só. Então, façam 5 para cada. Sabe o que é interessante? Eles fizeram 5 tumores, um tumor para cada praga. Mas eles não fizeram 5 ratos, porque tinha mais rato do que cidade. E por isso mesmo o texto vai dizer lá também, versículo número 18, e também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus. Eles não mandaram ratos de ouro, 5 ratos de ouro por cada cidade grande. Eles mandaram por todas as cidades e por todo o território pertencendo aos 5 príncipes, todas as cidades e aldeias, cidades fortes e pequenas, porque os ratos se espalharam por tudo quanto é canto. Então eles mandaram muito ouro, fizeram 5 tumores, mas mandaram junto um monte de rato de ouro também para lá. É tanto que o texto vai nos dizer que eles colocaram numa caixa junto da arca para enviar tudo isso. Mas o que é que eles não sabem? Que Deus tinha o seu jeito de ter uma oferta pela culpa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que o que Deus queria pela culpa era um sacrifício imolado. Era assim que Ele tinha definido que seria o perdão. Eles acham que podem comprar coisas preciosas, o perdão. Aí, meus irmãos, no Novo Testamento nós descobrimos que nós não fomos comprados por prata ou por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Eles não sabiam disso. Não sabiam disso. Eles mandam ouro. Mas não era unanimidade entre eles de que era o Deus de Israel. Eles não criam no Deus de Israel. E é por isso mesmo que eles têm dificuldade em acatar. Porque primeiro eles dizem: nós estamos derrotados. Segundo, eles dizem: nós estamos culpados. Eles precisam de uma coisa a mais do que simplesmente pedir desculpa. Versículo de número 5 diz: eles precisam reconhecer que foi Deus que fez. Isso é ainda mais doloroso para eles. Versículo 5 ele diz: fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra. E olha a expressão: e fazer o quê? E dai glória ao Deus de... Vocês precisam reconhecer, foi Ele que fez. Isso aqui, meus irmãos, é uma declaração de que o Deus recebe todos os créditos pela desgraça que foi colocada ali. Vocês precisam reconhecer que foi Ele. Porque a desgraça que Ele fez foi maior do que a gente podia imaginar. Olha qual foi a desgraça. Ele vai aliviar a mão de vocês quando vocês fizerem isso. E são os sacerdotes e adivinhadores deles. Eles acham que vão poder comprar o perdão de Deus. Ele diz assim: Ele vai aliviar a mão de cima de vocês.
mas não só de vocês. Olha aí como é que ele coloca. Como a idolatria é cega, não é? Ele diz, quando vocês fizerem isso e mandarem para lá o material de ouro para eles, ele vai aliviar a mão de vocês, do Deus de vocês e da terra de vocês. Está dizendo, gente, nessa região, está apanhando todo mundo. Está todo mundo apanhando, é uma sova para cada um. Quem está apanhando não é só o povo porque está com tumores, eles está apanhando também a terra, o território inteiro está apanhando. Todas as regiões estão apanhando. E não só, o nosso Deus está tomando uma surra. E a gente precisa fazer com que o nosso Deus pare de apanhar. Porque ele já foi degolado e teve as mãos decepadas. Ele está apanhando. Eles estão tentando intervir para que o Deus de Israel pare de destruir tudo que eles têm, inclusive o Deus deles. Veja como a idolatria é cega. Eles não conseguiram enxergar a maneira correta como Deus faz, porque eles não sabiam. Mas o que é que eles sabem? Que o Deus deles tentou subjugar o Deus de Israel, mas apanhou uma surra humilhante. E eles precisavam fazer com que essa surra parasse. Essa surra precisava parar. Mas tinha um pessoal que duvidava. Não pode ser. Não pode ser o Deus de Israel. Ele diz, versículos 6 a 8, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Mas caso vocês não se arrependam, caso vocês não creiam que o Deus de Israel é que está fazendo isso, a gente pode também fazer uma prova. Versículo de número 6. Veja, eles já tinham reconhecido a derrota, já tinham reconhecido a culpa, já tinham glorificado a Deus. Versículo 6 ele diz, não cometam a bobagem de não fazer o que a gente está mandando. Mas é preciso que vocês se arrependam do que vocês estão fazendo. Isso aqui é uma mensagem de sacerdotes pagãos. E por incrível que pareça, eles lembram da Bíblia nessa hora. Olha aí, ele usa a mesma língua da Bíblia. Porque, pois, endurecereis o coração. Irmãos, endurecer o coração vai aparecer em duas situações anteriores a isso aqui. Primeiro, o texto nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E por isso o Egito foi destruído. Mas Israel teve o seu coração endurecido, povo de dura cerviz, cujo coração era duro e que o Senhor castigou durante o deserto. Vejam, Israel já teve o coração endurecido, Faraó teve o seu coração endurecido, os filisteus chegam agora e dizem, não caiam nessa bobagem de endurecer o coração. Não façam isso, pelo amor de Deus. Porque tinha um grupo que achava que não deveria fazer isso, não deveria devolver a arca, não deveria se humilhar diante do Deus de Israel, porque era uma humilhação muito grande. E eles achavam que valia a pena ficar esperando mais um pouco. Eles não façam isso, não endureçam o coração como os egípcios e o faraó endureceram o coração. Não cometam o mesmo erro que o Egito. Por que não? Porque ninguém segura o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele é um trator. Porque Faraó tentou segurá-lo. Vejam, ele diz assim, porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles se foram? A pergunta aqui é bem interessante, eles ficaram duros, seguraram o tranco, foram lá, maltrataram ainda mais os judeus, os israelenses, e aí depois o que aconteceu? Precisaram deixar embora de todo jeito, porque o Deus de Israel é incontrolável. Ele é um trator, ele passa por cima. Então, eles endureceram o coração e Deus passou por cima e eles tiveram que deixar o povo ir. Queria manter a arca presa agora, se a gente sabe que o Deus de Israel age desse jeito. Então, se arrependam, não endureça o coração, deixe ela ir. E se você não tem fé o suficiente, faça uma prova. Versículo 7 ao 9. Faça uma prova. Vamos montar uma estrutura de um teste aqui. Primeiro, faça um carro novo. Carro novo, não é um carro velho. Faça um carro
carro novo. O carro velho, o carro de boi velho, ele é muito mais maleável. O carro novo, ele é muito mais duro de carregar, muito mais difícil. À medida que o carro vai ficando mais velho, ele vai ficando mais fácil de manusear. O carro novo é muito duro. Faça um carro novo. Além do carro novo, pega 2 vacas. Não se coloca vaca para carregar um carro de boi. Coloca bois, são mais fortes, são mais ágeis. As vacas não, as vacas têm uma estrutura física diferente. Mas pega 2 vacas. Pior, pegue 2 vacas com um filhote, com bezerros. É pior. Como vacas não são usadas para carro de boi, eram 2 vacas sem experiência, as quais não se pôs ainda jugo. Veja a quantidade de limitadores. Um carro novo são vacas que nunca foram para um carro de boi e que ainda estavam paridas. Muitos limitadores aqui. Bom, para vocês terem uma ideia de como é um limitador grande, essa outra expressão que diz assim, não se pôs jugo. Quando você quer criar uma junta de bois, hoje em dia não se usa mais isso, mas quando você queria na época, né? Eu ainda vi muitos se fazer isso muito, criar uma junta de bois. Você pegava os bois ainda bezerros. Quando eles eram pequenininhos e começavam a desmamar, então assim que ele começa a desmamar, virando de bezerro para garrote, você pega e amarra os dois um no outro. É isso que se faz. A gente fazia uma canga pequenininha e amarrava os dois um no outro. A partir daquele instante, esses 2 bezerros iam ficar amarrados para o resto da vida. O resto da vida. E eles ficavam amarrados 24 horas por dia. Então, quando eles iam comer, iam eles 2. Quando eles iam beber água, iam eles 2. Quando soltava eles no pasto, iam eles 2. E na hora de dormir, dormia os 2 amarrados. Então, eles precisavam ficar, desde a fase de bezerro até chegar a um touro grande, amarrados. E esse hábito de ficar amarrado era tão forte que quando a gente soltava, adivinha o que eles faziam? Colavam do lado do outro. Colavam do lado do outro. E é interessante, eles não trocavam de lado não, ficavam do mesmo lado. Sempre amarrados um do outro. Mesmo soltos, ficam lá grudados. Sabe por quê? Para que quando um virar, o outro vire junto. Eles não sabem mais se mover se não estiverem grudados um no outro. Quando eles estavam ficando maiores, a gente começava a pendurar peso. Geralmente, a gente pegava um tronco de árvore e amarrava com a corrente e botava ele para arrastar. Ele precisava ganhar estrutura muscular. Aí ele ficava arrastando esse tronco por meses no meio da mata. Para onde iam arrastando esse tronco. Era exercício físico 24 horas por dia. Mas levava pelo menos uns 2 anos para treinar esses animais, para eles estarem prontos, para você começar a colocar um carro de boi neles. Não era uma coisa assim, semana que vem a gente começa. Não, era pegar um filhote, até quando ele chegasse a ser adulto. Quando ele fosse adulto, a gente começava o treinamento para usar no carro de boi. Eles pegaram 2 vacas, sem nenhuma experiência com carro de boi. E o que acontece quando você coloca 2 animais sem experiência no carro de boi? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ficam dando coice o tempo inteiro. Quebram o carro de boi, despedaçam tudo, porque tem força demais. E esse texto ainda diz que as vacas estavam paridas. Quem sabe o que é uma vaca parida é quem já cuidou de uma. Não tem cristão no mundo que encoste no bezerro. Não tem curral que separe. Quando o filhote é pequeno, a vaca ela quebra qualquer coisa por causa do bezerro. Vira um animal incontrolável. Ela não vai sair de perto do bezerro a nenhum custo, de maneira nenhuma. Ela não vai sair. Aí ele disse, então façam isso. Peguem 2 vacas que nunca pegaram um carro de boi na vida, coloca essas 2 vacas num carro de boi, numa canga, as 2 vacas paridas, você pega os bezerros e leva para casa, e aí o que vocês fazem? Solta essas vacas, arrastando esse carro de boi. Pegue a arca,
e um cofre com as figuras de ouro, coloque em cima do carro de boi, com a oferta pela culpa, solte e fique prestando atenção. Agora vem a prova, versículo 9. Reparai. Falta de fé, era isso que eles tinham. Eles não criam no Deus de Israel. Mas eles precisavam de uma prova final, porque tinha muita gente achando que não era a arca. Ele diz assim, faça a prova então. Se ela subir pelo caminho, no seu território, a Bet-Semes, o que aconteceu? Foi ele que nos fez este grande e mal. Qual era a probabilidade? Quase nenhuma. E mais desse jeito, elas iam entrar em desespero, sentindo a falta da cria, elas iam quebrar o carro de boi todo e iam correr em direção aos bezerros que estavam chorando. Simples assim. Mas se ela for reta, se ela for direta, então foi Deus que fez. Mas eles não tinham fé, por isso que eles não pedem perdão. Eles estão tentando comprar o perdão. Daí então, queridos, vamos ver como é que Deus providencia a sua própria saída, porque Ele não precisa de ninguém libertando Ele. Ele faz tudo sozinho, não precisa de ninguém para dar uma mãozinha. 7 meses se passaram, e o que é que Israel está fazendo? Cuidando da sua vida. Cada um está fazendo o que tem para fazer. Ciência. A arca perdeu-se. A gente vai morrer por conta disso? Não, vamos viver a vida que segue. Vamos embora. Eles não tiveram nenhuma intenção em lutar contra os filisteus para tentar recuperar a arca. Não tinha. Eles simplesmente choraram. Mas aí, de repente, o texto nos diz que foi Deus que se salvou. Veja, o versículo de número 10. Assim eles fizeram, pegaram os animais, colocaram os animais no carro de boi, pegaram as crias, colocaram as crias em casa, o texto faz questão de dizer, pegaram os bezerrinhos e colocaram na casa, puseram a arca sobre o carro, versículo número 11, puseram o cofre com os ratos de ouro e as imitações de tumores, versículo número 11, e aí agora veja o versículo 12, como é que Deus faz. Diz assim, e as vacas se encaminharam, olha a expressão, diretamente. A distância era de uns 20 quilômetros mais ou menos. As vacas podiam ficar um pouco desbaratadas, sem saber para que lado iam. Mas o texto diz assim, elas andaram em linha reta, diretamente. Porque elas esqueceram dos filhotes. Não, elas esqueceram os filhotes, não. Olha a expressão. Elas andaram diretamente para Bet-Semes, andando e berrando. As vacas não esqueceram os filhotes. Elas os abandonaram. É diferente. Mas elas não abandonaram os filhotes porque elas não queriam mais os filhotes. Porque elas ficaram o caminho inteiro chamando os filhotes. Vê que tristeza. Elas não esqueceram, mas elas tinham uma missão maior a cumprir do que a missão de amamentar os filhotes. Elas tinham que levar a arca. É por isso que elas vão chorando o caminho inteiro, chamando os filhotes que ficaram para trás. Elas não esqueceram os filhotes. Elas foram andando e berrando. E o texto diz, mas elas continuaram sempre no mesmo caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho todo. Deus dirigia um carro de boi voltando para casa. Com todas as probabilidades desse carro de boi se desmantelar. Deus está voltando sozinho para casa. Ele não precisou de ninguém. Os filisteus desconfiados começaram a seguir a arca para ver se ia dar certo o negócio. E o texto então nos diz que ela foi diretamente para Bet-Semes. Ela se encaminhou para Bet-Semes. E é interessante, queridos, porque a região de Bet-Semes era fronteiriça a Judá, então ela pertencia a Judá. Ela não vai para Siló, onde ficava o templo. Ela não volta, porque Deus disse que tinha rejeitado a família de José. Lembra que Deus disse isso? Eu rejeitei a família de José, eu fico com Jacó. Foi isso que ele disse.
É por isso que no Salmo 78 vai falar exatamente isso, meus irmãos. Vejam só que coisa fantástica lá. Abra comigo, Salmo 78. É um salmo bem comprido, mas fica lá no finalzinho. Versículo de número 60. Deixa eu encontrar aqui, viu? Rapidinho. Versículo de número 67. Olha só. Ele está relembrando esse caso. Aí diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Os filhos de José, Efraim e Manassés. Ele rejeitou. A arca não volta para Siló, para aquela região lá. Não volta. Aí versículo seguinte diz: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião. O que é que Samuel quer mostrar aqui? Que é de Judá que virá a salvação. Judá que vai vir a salvação. Que o rei vai vir de Judá, que é Davi. Que o filho de Davi é que será a salvação. E olha que interessante, para onde é que a arca foi? Para Bet-Semes, e era uma cidade levita dentro de Judá. Ela foi exatamente para uma cidade de levitas, de sacerdotes, dentro da tribo de Judá. Ela procura sacerdotes na tribo de Judá. E quem é que ela encontra? Versículo número 14 diz que ela andava, e naquela época os de Bet-Semes, os homens de Bet-Semes, os sacerdotes, estavam colhendo o trigo, estavam vivendo a vida deles, e quando levantaram a arca, viram a arca e se alegraram quando eles viram a arca. O Senhor se salvou sozinho. Mas aí, de repente, versículo 14 diz assim: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita. Legal, quem é Josué? Ninguém tem a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia nem onde fica isso aqui. A gente só sabe que fica numa região próxima a Judá. E que a cidade de Bet-Semes, por causa do livro de Josué, nós descobrimos que essa cidade era uma cidade de levitas. Pronto, é só o que a gente sabe. Mas o texto para e diz assim: e ele foi para o território de Josué, o Bet-Semita. E essa informação é tão importante que adivinha como é que termina o capítulo? E a pedra ainda está lá até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. Eu não sei se é uma daquelas coincidências, por isso eu trato como uma coincidência. Mas por que o texto faz questão de dizer que era na terra de Bet-Semes, mas especificamente no campo de Josué? Mais tarde, na verdade, alguns milênios depois, Josué será o Salvador de Israel. Porque Josué significa o Senhor é salvação. E Josué e Yehoshua é o mesmo nome para Jesus. Mesmo nome para Jesus. O texto chega agora e diz: ela foi para um lugar de sacerdotes, a tribo de Judá, e encontrou um Jesus lá. Lá tinha uma pedra, lugar próprio para se tornar um altar. Lá o texto nos diz que o povo se alegrou, e lá o povo adorou. Versículo de número 14. Eles pegaram o carro, quebraram o carro e ofereceram as vacas em holocaustos. Eles estavam errados. Não se oferecia animais fêmeas como holocausto. Mas o texto não faz questão de dizer se Deus aceitou, se Deus não aceitou. Porque em seguida o texto diz que eles fizeram uma festa. E adoraram a Deus no versículo número 15. E os levitas desceram a arca do Senhor, o cofre que estava junto dela, e estavam as obras de ouro, e puseram sobre a pedra. No mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. 7 meses sem culto. E o próximo culto é em cima de uma pedra. O Senhor restaurou a sua adoração. O povo voltou a adorar.
Depois dessa informação que os sacerdotes de Bet-Semes voltaram a adorar, o texto faz uma recapitulação. Os 5 príncipes dos filisteus voltaram a Ecrón no mesmo dia. Eles viram com seus próprios olhos de que era Deus que tinha feito aquilo. Ele faz uma recapitulação das cidades que foram atingidas, faz uma recapitulação das regiões que foram atingidas e termina dizendo: a pedra, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, está até o dia de hoje, no campo de Josué, Bet-semita. O Senhor, meus irmãos, ele salvou a si mesmo. Israel viu e adorou ao Deus, faz tudo sozinho, e produziu ele mesmo a salvação dele. Ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer nada. E termina com a humilhação completa dos filisteus. Se você prestar atenção, o texto começa com a derrota, um reconhecimento de derrota no versículo número 2, e termina com uma vitória de Israel, Deus de Israel, sobre os filisteus. Deus ganhou. E Deus voltou para o lugar onde quis. Foi adorado. Grande júbilo assim que ele chegou. Ele fez tudo sozinho. E ele foi adorado no final como um grande vitória. Querido, se levantar contra o Deus de Israel é uma bobagem, é uma burrice. O mundo se levanta contra o Deus de Israel. Mas quando o mundo acha que está prendendo o Deus de Israel, quando acha que está lutando contra a igreja e vai prender a igreja, ele descobre que está segurando uma batata quente na mão. Nunca o mundo conseguiu segurar, sustentar a igreja, manter a igreja presa, justamente porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O mundo, mais cedo ou mais tarde, precisa reconhecer que o Senhor, ele é soberano e ele vai manter a sua igreja. Porque os reinos se levantam e caem, mas a igreja permanece firme, porque é o Senhor quem a sustenta. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre disso, porque os filisteus descobriram isso da pior maneira possível. Mas parece que o povo de Deus se esquece de que o Deus de Israel é o Deus poderoso que não pode ser contido. Nós olhamos para o mundo e pensamos, Deus está sendo preso, amarrado. Porque linguagem neutra. Porque ideologia de gênero. Estão querendo sufocar. Você não entendeu, meu irmão? Eles estão tentando sempre manter Deus sob controle. Eles estão sempre em combate contra Deus. Mas Deus não está preso por eles. Pelo contrário, toda vez que eles se levantarem contra o Senhor, eles terão nas mãos uma batata quente. Porque o que Deus faz é produzir destruição por todos os lugares. E eles precisam reconhecer, mesmo não sabendo como é que eles vão pedir perdão, mas eles precisam reconhecer, porque o Senhor nunca será mantido cativo. O Senhor nunca vai se submeter aos homens. Vamos nos lembrar disso. Porque parece que o mundo está invertido e Deus está perdendo, e não está. Deus tem tudo sob controle. E quando os homens pensam que estão ganhando, o Senhor, na verdade, está os destruindo, até que eles reconheçam que precisam se arrepender dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor. Eles precisam disso. Daí então, queridos, nós precisamos nos lembrar de que quando os homens tentam manter o Senhor preso, o que eles conseguem, na verdade, é uma grande batata quente na mão. Eles não vão conseguir sair vitoriosos. E é uma segunda verdade, então, que a gente precisa lembrar, que eu não preciso ser um defensor de Deus. A igreja não é a defensora de Deus. A igreja é defendida por Deus, porque Deus é poderoso o suficiente para fazer todas as coisas acontecerem do jeito que Ele deseja. Por isso eu não preciso achar que Deus precisa de mim para se defender do mundo. Deus está conduzindo o mundo, eu preciso ser sal e luz do mundo, mas eu não preciso defendê-lo, porque o Senhor não precisa do meu braço para a sua defesa. Ele salva-se, Ele resolve suas situações sozinho. Mas por outro lado, queridos, temos uma última lição aqui. E como crentes,
nós sabemos exatamente como lidar com as situações onde o pecado nos assalta. Eles acharam que era com ouro que se comprava. Foi Cristo que pagou o preço pelo nosso pecado. O povo de Israel também não entendeu, nós vamos ver isso a semana que vem. Mas o Senhor escolheu naquele dia de onde viria a salvação. Ele é o Salvador e a salvação viria de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, quando parecer que Deus está sendo derrotado, nós não podemos cair na esparrela dos ímpios e nos lembrarmos de que nossa salvação e o nosso perdão vem do Senhor. É de lá, é dele, daquele que é sacerdote e rei ao mesmo tempo, daquele que é a pedra sobre a qual o sacrifício é feito. Ele é a nossa salvação. Então, meus irmãos, não tem para que ficarmos assustados. O mundo pode achar que está vencendo, mas ele vai descobrir da pior maneira possível que ele vai precisar se rebaixar. Vai precisar sempre reconhecer a grandeza de Deus. O povo de Deus precisa se lembrar que a salvação do povo de Deus vem de Cristo e não do seu próprio braço. Os Estados Unidos descobriu da pior maneira possível que eles não iriam conseguir vencer a guerra do Vietnã. Foram obrigados a reconhecer. E deram depois o território, tornaram as regiões do Vietnã, Laos e Camboja livres. Perderam a guerra. Porque acharam que pelo seu poder podiam dominar. Nosso Deus, ele é indomável, não é possível prendê-lo. E o mundo vai aprender isso, de uma forma ou de outra. Mas a igreja precisa se lembrar do Deus que perdoa e salva a sua igreja. Orar? Senhor, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo, Senhor. Os homens se levantam com todo furor contra o Senhor. Eles querem destruir tudo que o Senhor criou. Eles negam a natureza do jeito que o Senhor fez. Eles negam, Senhor, até a linguagem na forma como o Senhor criou. Senhor, eles são rebeldes contra Ti. Diante de uma igreja cada dia mais acuada, eles comemoram porque entendem que o Senhor está sendo aprisionado. Mas, Senhor, ergue, Senhor, a Tua voz no meio desse povo, para lembrar primeiramente a sua igreja de que o Senhor não está aprisionado, que o Senhor não está preso às circunstâncias do mundo, mas que o Senhor mantém todas as coisas sob controle. Então lembra a tua igreja, Senhor, de que a salvação vem do Senhor, vem de Jesus Cristo, que o seu povo estará sempre guardado em toda e qualquer situação. Nos lembra, Senhor, que Tu tens o controle pleno sobre toda a situação, e que nós não estamos acuados, pelo contrário, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, porque o Senhor é a pedra angular dessa igreja. Mas, Senhor, também, Senhor, ergue-te, Senhor, contra os inimigos do Senhor. Senhor, confunde o coração deles, cega-lhes, ó Senhor, para que eles próprios se destruam, para que eles vejam, meu Deus, que o Senhor é Deus. Por isso, meu Pai, enquanto o Senhor desperta a sua igreja, meu Deus, também pune os ímpios ao nosso redor, para que eles precisem reconhecer de que sua mão fez isso. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém.